Eu sou a Haslon e você está aqui no Direito Constitucional em Perspectiva para mais uma série das lições em Direito Administrativo. Dessas lições de Direito Administrativo a gente vai ter uma noção. Na verdade, eu quero construir uma narrativa contigo, te dando uma perspectiva da legislação administrativa para a gente entender o que aconteceu com o nosso país e como a gente chegou até aqui. Eu penso que a gente está em franca deterioração da República, das instituições republicanas. A democracia, pelo menos formal, está de pé, mas a República está ruindo. A gente está que nem uma árvore bonitona, sendo comida por cupins e tornando-se cada vez mais frágil. E esse meu temor, essa minha preocupação, juntando com a minha experiência, com a minha militância pela causa dos médicos formados no exterior e com para eu resolvi compartilhar com conhecimento e ocupar um espaço na rede para te trazer conhecimento, debate, reflexão, e é isso. Bom, essas são as razões do meu trabalho. Galera, tem vídeo e podcast. O podcast da Haslon está em várias plataformas. Também das lições de Direito Administrativo. Eu também falo um pouco de mim, sobre a minha trajetória, a minha experiência, o que me trouxe até aqui, por que eu estou aqui ocupando esse espaço e dialogando abertamente com quem quiser que tenha paciência para ouvir, né? E você consegue saber com transparência, inclusive meu currículo e tudo mais, para você mesmo avaliar se você vem comigo ou se você fica semigo. Então, sem mais delongas, vamos lá, o que é essa proposta aí de lições de Direito Administrativo? O que a gente estava falando? O fato que me levou a criar essa série, eu vou compartilhar contigo, porque é o seguinte. Há pouquinho tempo atrás, teve uma publicação no Diário Oficial. Você sabe que eu milito na causa dos médicos formados no exterior, né? Eu sou advogada, eu sou mestre em Ciências Sociais, pesquisadora, eu pesquiso federalismo e democracia no pensamento jurídico e político brasileiro e em perspectiva comparada com o sistema alemão. E advogo na área do direito público, especificamente nessa causa dos médicos formados no exterior. Então, é uma classe excluída. É uma classe que, se fosse rica, eu estudava no Brasil, porque para estudar medicina no Brasil é realmente uma exceção, né? Ou você tem que ter muita grana, ou você tem que passar no vestibular, e o vestibular não é vestibular mais não, Haslon, que isso, pelo amor de Deus, tem que passar no Enem, não é isso? Mesmo assim, o número de vagas é bastante limitado. Então, para estudar medicina, e distância, e investimento, e tudo mais, todos os problemas, e essas pessoas vão estudar no exterior, nos países fronteiriços, e em instituições públicas e privadas conhecidas do Brasil, com convênio e tudo mais, e quando elas retornam, elas não conseguem revalidar os seus diplomas. Se institui um verdadeiro sistema de exclusão, né? Em 2011, o governo, na época era o Haddad, o ministro da Educação, e o Padilha criaram o tal do Revalida, que é o mantra que todo mundo conhece, revalida, eu revalida. Tem um vídeo meu sobre o Revalida, o que o Revalida se tornou, mas eu vou esclarecer nesse contexto aqui das lições de Direito Administrativo. Mas vamos lá. O Revalida ele foi criado, né, com intermediação do INEP. O INEP é órgão do governo, Instituto Nacional de Pesquisa, e Anísio Teixeira é o nome do instituto. Esse exame ele foi criado para facilitar, para subsidiar as universidades nos processos de revalidação, porque tinha muita gente estudando fora. O Brasil mandou a gente para Cuba, fortaleceu o acordo do Mercosul. Em 2008 foi assinado um acordo de interação, né, o chamado Acordo Acosul, um sistema de avaliação e acreditação de universidade. Quer dizer, a gente estava progredindo no sentido de criar, de fato, um mecanismo de troca de experiência, de projeção mesmo de um ensino superior de qualidade para os países da América Latina, e o Brasil, assim, como protagonista no Mercosul.
Então, em 2011, o Haddad criou essa prova porque as universidades simplesmente não revalidavam, né? As universidades são competentes para revalidar exclusivamente desde 96, desde a edição da LDB. E aí, as universidades conseguiram com o lobby no Congresso, né, que a competência fosse exclusiva, mas era para não revalidar, e não revalidava mesmo. Sobretudo medicina. Né? A medicina, existe aí uma classe de médicos desde os tempos da coroa, né, em que as famílias ricas mandavam seus filhos para a capital ou para a Europa para estudar medicina para virar doutor. Não era assim? Medicina e direito, mas especialmente medicina. Então se criou assim uma classe, uma casta, né, uma verdadeira oligarquia de médicos, e eles estão aí presentes. Tem a AMB, que é uma instituição privada fundada na década de 50, e o Conselho, que é a autarquia responsável pela fiscalização do exercício da profissão, e que extrapole muito, assim. Existe uma verdadeira guerra contra os médicos formados no exterior. E todo esse governo anterior, ele trouxe uma inclusão para esses médicos. E uma inclusão, um reconhecimento, relações internacionais que fortalecem o enriquecimento dessas instituições. Essas regras estão plasmadas no ordenamento jurídico, mas simplesmente as instituições públicas não obedecem. Então lá estão os professores que são médicos, que são necessariamente membros do conselho e da AMB, e alguns, né, são da AMB, que a AMB é privada, e efetivamente não revalidam. Não são todas, mas é a grande maioria. E aí o governo criou esse exame em 2011 para subsidiar as universidades, e ele vinha muito bem obrigado até o impeachment. Né? A média de aprovação era muito superior à média da OAB, aproximava de 50%, e cada vez mais foi aumentando o número de médicos inscritos, né? Tanto estrangeiros como brasileiros, mas assim, maciçamente brasileiros. A estupidamente maioria de brasileiros. E aí esses brasileiros vinham passando, né? Porque você tem cursos preparatórios, eles vinham com a faca no dente e passavam no exame. Se tem uma aprovação do exame nacional, pessoas de várias universidades realmente aprovar 50% é muito, pra você ter uma ideia. A prova da OAB são 3 vezes por ano, não aprova mais do que 10%. Menos, a média é bem menor do que 10%, né? Então, é isso que acontece. Esse exame foi criado até 2015, ele funcionava bem. Quando chegou em 2016, que foi quando eu entrei na jogada, porque eu fui procurada, e foi aí que eu entrei na causa, que eu abracei mesmo a causa, né, milito exclusivamente nessa causa. No exame de 2016, o exame de 2016 foi curioso porque eles instituíram uma nota de corte. Nota de corte para um certame que visa aferir habilidade e competência é inconstitucional. É ilegal porque a nota de corte, ela na verdade visa escolher os melhores quando há número de vagas. Mas instituíram nota de corte. A prova foi problemática porque os recursos não eram corrigidos, não foi franqueado a esses médicos as respostas da segunda fase para que eles pudessem fazer os recursos, e as questões contrariavam os protocolos do Ministério da Educação, né? Calma aí que eu vou chegar lá nas lições de direito administrativo. Me acompanha, porque esse papo interessa a todo mundo, não interessa só aos médicos formados no exterior. Interessa a todo mundo, porque esse papo diz respeito a uma mudança de mentalidade do que seja medicina e o direito à saúde como direito fundamental, sobretudo no que se refere ao fortalecimento do SUS, porque toda essa estrutura, ela foi voltada, né, todo esse trabalho foi feito justamente para subsidiar o SUS, e tu vai entender por que se você ficar colado em mim. Cola em mim. Então vamos lá. E aí o governo criou esse revalida justamente para subsidiar esses exames. Até 2015 ia muito bem, obrigado. Em 2016 começou a palhaçada. Bom, e foi aí que eu entrei na jogada, né? Eu, graças a Deus, né, e é um trabalho profícuo dos próprios médicos, no sentido de me passar toda a documentação, de esclarecer, de se reunir, de realmente formar um movimento. E aí, em 2017, a prova já foi diferente, porque eles já franquearam os vídeos. No entanto, mantiveram a nota de corte. E a última prova foi em 2017, com resultado em 2019. Em 2019, eles queriam que o revalida tornasse lei, e conseguiram. No final do ano foi aprovado como lei.
Com qual objetivo? Bom, isso é uma outra conversa que tá plasmada em outros vídeos meus e também, não, podcast não tá não, mas aqui nos vídeos está bem esclarecido. Mas por que eu tô te contando essa história? Pelo seguinte, o que isso tem a ver com as lições de direito administrativo, primeiro, segundo, terceiro setor? Porque o papo é o seguinte, ó, preste atenção. Por conta dessa exclusão, criou-se um mercado negro de revalidação de diplomas, com participação, inclusive, de instituições públicas. Então, isso está sendo investigado em operações, né, anticorrupção. Uma delas é a Operação Vagatomia. Instituições públicas, privadas e gente que se diz advogado, portador de carteirinha com envolvido nisso. Enfim, é uma lambança só. Como não tinha o exame, né, e essa situação se agravou, mas as universidades do Nordeste, por exemplo, a UEMA lá no Maranhão resolveu instituir um processo de revalidação segundo as normas do MEC, reconhecendo a tramitação simplificada, que é um modo acelerado, simplificado de reconhecimento de diplomas em razão dos tratados internacionais, que o Brasil faz parte, tudo mais, o consórcio do Nordeste, enfim, a gente está no meio de uma guerra, tem uma pandemia e tem uma guerra contra os médicos formados no exterior. Essa guerra está, de um lado, o Conselho AMB e o governo, o parlamento. Eu, sinceramente, não considero que tenha, de fato, gente que conheça a matéria e que esteja interessada no cumprimento da resolução número 3. Por quê? Cumprir a lei não dá dinheiro, tá certo? Não tem um esqueminha de arrumar uma graninha. Então, ainda não vi nenhum parlamentar realmente comprometido com a causa desses médicos. Mas existe uma movimentação, né? Em sei lá em qual sentido. Bom, surgiu assim, no meio do nada, né? Tem revalida, não tem revalida, o governo vai fazer revalida, e aí vamos contratar médico, não vamos contratar médico, entraram com ação para contratar médico sem revalida, e essa bosta dessa mantra de revalida. Porque se o governo... Por que eu falo isso? Porque se o governo realmente quisesse dar o revalida, dava. Não precisava virar lei, não precisava de nada. É só pegar e dar o revalida. Ponto. Se as instituições fossem sérias, cumpriam as resoluções do MEC e revalidavam os diplomas. Ponto final. São instituições conhecidas do Brasil. Eles não estudam com pajé e nem nos Andes com magia, maia e recebendo espírito. Não, estudam em universidades. Inclusive universidades reconhecidas. Tradicionais, com 300 anos. São Francisco, São Andrés. Bom, esses médicos estão preparados para a atuação no SUS. Mas diante dessa guerra, e o governo não faz nada, eis que surge uma publicação no Diário Oficial. Como assim, Haslam? Por que uma publicação no Diário Oficial ia te deixar tão perplexa? Porque foi uma associação civil fundada, sei lá, de que são advogados que fundaram essa associação e publicaram no Diário Oficial convocando as universidades públicas para a celebração de convênios para a intermediação de processos de revalidação. Se juntou com a VUNESP. E eu fiquei assim, ó. Bom, aí começou a minha história. Eu fiz uma live sobre o Revalida 2020 proposto por essa instituição, que tá aqui no canal do YouTube, aqui neste mesmo bate-canal, nesse canal Direito Continuar na Perspectiva. E comecei, assim, porque pra mim é muito óbvio. Pra mim é um escândalo, sabe? E como as pessoas não estão escandalizadas, e eu fiquei assim, ai meu Deus, o que eu faço? Então eu criei essa série, lições de direito constitucional, lições de direito administrativo, direito constitucional e a perspectiva. Lições de direito administrativo pra gente entender o Brasil, porque a gente vai contextualizar e vai amarrar tudinho, todas essas pecinhas de quebra-cabeça. Se você for assistir os meus vídeos um a um, você vai ter várias peças independentes que, se coordenadas entre si, você consegue perceber a minha narrativa, tá? Então, assim, o ideal é você colar em mim e ver tudão e compartilhar com a galera e apoiar no Catarse
e ir no portal e comentar os posts, e comentar aqui embaixo e dar um joinha para esse vídeo subir, porque a gente é escravo dos algoritmos. Então, assim, se você acha que é relevante as minhas lições, né, que vale a pena e que contribui para a gente expandir de fato a consciência, o meu objetivo é esse, então você faça isso, por favor, faça agora. Aí você faz isso e pega um copo d'água e uma pipoquinha, porque a chapa vai esquentar. Aí é o seguinte, para eu explicar o escândalo que é uma instituição civil privada publicar no DO, que é a imprensa nacional, eu criei essa série e comecei explicando no outro vídeo sobre os setores sociais, né? Sobre os setores. O primeiro setor, o segundo setor, e agora a gente vai chegar no terceiro setor, que é esse de hoje que eu vou falar. Com essa perspectiva, né, com essa análise sobre o terceiro setor, a gente consegue perceber qual é a situação que o país está. Não dá, não sei se dá vontade de chorar. Eu choro, sabe? Eu sinto que eu desabafo, eu faço um escândalo. Eu moro sozinha, eu e meu cachorro. E depois eu enxugo o rosto, cara, e sento pra estudar. E agora que eu resolvi falar, tem pouco tempo esse meu trabalho, eu vou falar pra cacete igual pobre na chuva, que é o que me compete. Eu preciso compartilhar o conhecimento com você pra você entender. Não é pra você engolir o que eu tô falando, é pra você sacar. Meu objetivo é te provocar, sacou? Tipo, vem, chega aqui, ó. Chega aqui. Eu não vou te ensinar política, parceiro. Alô? Não vou te ensinar política. Sabe por quê? Política não se ensina. Sobretudo uma pessoa que é formada em direito. Direito é instrumento da política. Mas direito não é política. Quem entende de direito não significa que entenda de política ou de filosofia política ou que tenha base substantiva para ensinar política. O sujeito que fala isso tá querendo te enrolar, parceiro. Tem um objetivo aí obscuro. Sabe por quê? Política não se ensina, política se vivencia. Política é sangue, é atitude. Política não é partido político. Político não é gostar do Bolsonaro e ficar falando que todo mundo é comunista. Isso não é política. Política é algo muito mais amplo e que está muito mais presente na nossa vida do que a gente consegue, até assim, sabe? Para quem vive como eu, envolvida com isso, porque eu sou do direito, mas sou cientista social. Minha formação é jurídica, mas a minha especialização é em ciências sociais, com ênfase em ciência política, porque eu sou lá do direito público, do direito constitucional. Então, sem mais conversa, porque já são 18 minutos para você entender o alicerce da onde eu parto. É porque a gente tem que entender a parada do lugar, não é lugar de fala, não. É da onde que eu parti. Então, eu parti dessa publicação no DO. E aí, eu estou explicando o que é primeiro setor, segundo setor e o terceiro setor. Como é que surgiu esse papo de terceiro setor? Galera, o terceiro setor, ó, o primeiro setor tem outro vídeo aqui, você vê depois. E se você não viu, você para agora, vai lá ver e depois volta pra cá. Então, olha só. Já deu o like? Então tá, beleza. Beleza, pode comentar aqui embaixo todas as suas dúvidas. Beleza? Que eu vou responder todo mundo. Primeiro setor é o Estado. Segundo setor é o mercado. Até então só existiam esses dois setores. O que é público é do mercado, o que é privado é do mercado, o que é público é do Estado. Era assim até o início do século, mais ou menos, né? Quando se deram as revoluções, com inspiração marxista, que trouxeram os direitos sociais para as constituições e tudo mais. Não que o direito seja comunista, o AB não é comunista, a gente está muito longe do comunismo, galera. Vai por mim, que se a gente fosse comunista, a gente era mais feliz. Mas a gente ainda não chegou nesse nível de evolução. Ainda vai ter que vir mais umas 1000 pandemias até a gente se ligar de que a gente não é sozinho nesse mundo. Mas esse era o primeiro setor.
mais ou menos até o início do século, tá? Para fazer uma análise mais grosseira, você tinha o primeiro e o segundo setor, o que era privado era do segundo setor e o que era público era do primeiro setor. E a ideia era que o Estado não devia interferir. Isso foi rompido logo no início do século com essas revoluções de pensamento, por diversas razões, eu explico isso aí no outro vídeo com mais detalhes. E então se criou lá a ideia de que, no que se refere, vamos lá para o direito constitucional. Qual é a ideia do direito constitucional? No que se refere, né? Porque esses movimentos sociais e políticos resultaram nos arranjos normativos que visam realizá-los. Essa é a função do direito. Sacou onde que o direito está? Então você teve lá a Constituição de Weimar, por exemplo, que é uma Constituição inspiradora dos direitos sociais. Aqui teve Vargas trazendo os direitos sociais, o nascimento do trabalhismo, a ideia de intentona, né, lá dos militares. Tudo isso estava voltado para uma ideia de segundo a qual o Estado ele precisa intervir para garantir às pessoas uma vida digna. Porque essa vida digna, a economia produz uma distorção, uma perversão. E mesmo os Estados Unidos tendo resistido muito, deu merda, porque em 1929 quebrou a Bolsa de Nova York e foi uma tragédia, né? Também na Europa, né? E na Europa se teve lá a Revolução Russa, que foi um marco, teve a Revolução Mexicana, né? Teve Revolução Socialista, socialista no sentido, não no sentido de instituir de fato um socialismo ou um comunismo como Marx pensava, mas assim, com a ideia de alguma maneira, erradicar aquela estupidez do capitalismo selvagem, sem controle, sem intervenção do Estado. E se criou também um modelo de Estado chamado de welfare state, lá nos Estados Unidos, que me parece que foi uma reação à tendência socialista da Europa. Esse welfare state é o Estado provedor. Então, ainda você tinha o primeiro setor e o segundo setor. Esse Estado provedor, ele fica tão pesado e tão burocrático, vamos dizer assim. Na verdade, eu penso, assim, não dá pra falar isso num vídeo, a gente merece muito estudo, mas a gente tem que pensar o seguinte: o avanço tecnológico, ele faz com que os serviços públicos prestados pelo Estado, os serviços de interesse público, né, eletricidade, saúde, educação, saneamento, transporte, tudo isso que faz a sociedade funcionar era dever do Estado nessa perspectiva de welfare state. Mas aí o avanço tecnológico cria um vácuo entre o mercado e o Estado incha, fica caro, isso tudo teoricamente é absolutamente discutível, mas a ideia de que o fracasso do welfare state se dá por estas razões, e isso se une ao fracasso das experiências socialistas, que eu também discuto bastante, desconfio muito disso, mas a gente vai ficar com essa explicação grosseira para resumir, sabendo que não é bem assim que a banda toca. Mas teve a dissolução da União Soviética, a abertura dos mercados, né? Teve uma reformulação da China, das relações internacionais e o tal do fenômeno da globalização. Pronto, a globalização pôs em xeque o welfare state e a discussão sobre a soberania do Estado, sobre a força do Estado-nação frente aos avanços da economia e tudo mais. Isso criou uma ideia segundo a qual o Estado não pode ser o agente exclusivo da prestação de todos os serviços e ele deve exercer atividade econômica, mas de maneira subsidiária. Essa é a ideia de terceiro setor. Isso é bom ou ruim? Não sei, eu não estou fazendo um juízo de valor. Eu estou descrevendo, muito grosseiramente, essa passagem do primeiro setor, segundo setor e o nascimento do terceiro setor, que é o que nos interessa agora. Aí, razão, e que isso tem a ver com aquele negócio que você falou lá do edital do cara que publicou? Não tô entendendo nada. Calma. Respira. Pensa numa luz azul. Eu falava isso nos meus alunos em sala de aula. Os caras assistiam até 11 horas da noite, meu parceiro. Tem que me ouvir falando. E eu desenrolo todo um pensamento pra depois você...
então é por isso. Então, calma aí, segura a onda. A gente tá falando do primeiro e do segundo setor, e a gente tá falando do marco que foi no final, né, nas últimas décadas do século passado, que essa ideia de Estado social, ela teria ruído, tá? Ela teria fracassado em razão do mercado. Eu penso que o que fracassou foi o capitalismo. Aí, nessa época, né, há uns 30, 40 anos atrás, você tinha a ideia, né, se falava ainda, até pouco tempo atrás também, talvez até uns 20 anos atrás, também você tem trabalhos dizendo que, olha, o liberalismo venceu, né? Teve um cara que escreveu, cadê o meu livro? Do Fukuyama, O Fim da História, sabe, assim, que acabou o socialismo, o comunismo, tudo mais, tudo acabou, sabe, o capitalismo venceu e a gente tá derrotado. Isso também foi uma reação dos mercados, mas, novamente, toda vez que o Estado recua e diminui, fica menor no sentido de não ter ingerência sobre o mercado, o próprio mercado implode, que foi, por exemplo, a crise de 2008. Nesse meio tempo, você tem aí o crescimento desse chamado terceiro setor. Isso não é invenção do Brasil, não, tá? Mas tem lá a sua criatividade, né? Por quê? No final do governo Fernando Henrique, depois que a Constituição de 88 ela foi promulgada como uma Constituição social. No governo Fernando Henrique, toda a parte da ordem econômica foi revogada, com o artigo 170 e seguintes, que instituiu um modelo neoliberal de economia para o país. Neoliberalismo. Então, a gente, embora fosse um partido social da social-democracia, a gente nunca experimentou nada nem próximo da social-democracia enquanto modelo no seu arranjo normativo. Beleza? Isso é uma ideia de livros para sociólogos e juristas que são apegados às ciências sociais. Mas, de fato, o arranjo normativo constitucional, ele foi imediatamente revogado no governo Fernando Henrique para um modelo de bem-estar, para um modelo neoliberal, de Estado regulador e não interveniente na economia, subsidiário, sabe assim? Enfim, tá lá no artigo 170 até hoje. E logo, qual foi a outra grande reforma? A reforma administrativa de 98. Que criou um sistema híbrido, né, para contratação por CLT para determinados cargos, manteve concurso público, mas flexibilizou essa relação do poder público com seus servidores e com a iniciativa privada. Aí está o ponto, porque o marco, né, do crescimento do terceiro setor, ele se deu no final da década de 90, 98, 99, quando se criou a lei das OS e OCIP. Essas leis, né, regulamentam as relações do Estado com a iniciativa privada no que se refere à prestação de serviços. E a ideia era que os direitos sociais não são uma exclusividade do Estado prestador. Eles devem ser prestados pela iniciativa privada. É forçado dizer isso, mas assim, uma ideia de solidariedade. Quem são os direitos sociais? Quais são os direitos sociais? Saúde, educação, cultura, desporto. Isso não seria mais uma exclusividade para o Estado prestar. Isso seria para a iniciativa privada, mas só que toda a doutrina administrativista, né, fala o seguinte: a ideia é o que é subsidiário para a iniciativa privada, né? O serviço é público, saúde é direito universal. Quando o Estado não consegue prestar, vamos dizer assim, cabe à iniciativa privada. Então é claro que a ideia é que o Estado continue sendo o garantidor e o prestador. É aqui nesse ponto que se divide a esquerda e a direita. Para quem olha para a direita e prefere um regime
segundo o qual você privilegia a iniciativa privada na atividade, inclusive aquelas de interesse público, você tem uma, vamos dizer, uma tendência a confiar no mercado, na iniciativa privada, né? E então mais à direita. E para quem tende a considerar que o Estado não no sentido assim, não no sentido de que, porque a gente tem que pensar no seguinte, essa direita aqui brasileira que defende tal do Estado mínimo, ela é obsoleta, ela não entende nada sobre liberalismo, ela realmente está falando merda. Porque essa coisa de Estado mínimo ficou lá para Locke, sabe qual é? E quebrou no início do século XX, então nem se fala isso, para quem, né, tem que mergulhar um pouco mais em economia política para entender isso. Mas a gente também vai pontuar essa questão, quem está olhando lá para prestigiando o mercado estaria mais para a direita, e quem estaria mais voltado para a publicização desses serviços seria mais à esquerda, com muitas ponderações, porque são assuntos extremamente complexos. Porque o que eu quero falar para você é por que a iniciativa privada não pode publicar em edital, no DO. Eu vou responder isso agora. Presta atenção. Então, duas leis que marcaram o terceiro setor no Brasil. Primeiro ponto que tu tem que saber. A nossa Constituição, desde 90 e alguma coisa, ela é neoliberal. O modelo econômico adotado pela Constituição é neoliberal. Tá? Então, Rasna, isso significa dizer que o PT nunca foi comunista? Claro que não, a gente não chegou nem perto de uma social-democracia. Que dirá do comunismo, meu filho? Comunismo é um sonho de marxista que fica estudando e tá querendo que o mundo evolua assim. Não vai rolar. Calma aí. Então a gente tem um modelo neoliberal adotado lá na Constituição, previsto na Constituição, esse é o arranjo normativo. E a gente tem lá os marcos de terceiro setor, a criação de leis que regulamentam as relações do Estado com a iniciativa privada para a prestação de serviços públicos. Mas, vejam, desde que só havia o primeiro setor, quando você está na área do direito público, quando você está do lado do interesse público, você tem uma série de garantias legais para o Estado atuar. Então, lembra, no outro vídeo eu falei no podcast, limpe, artigo 37 da Constituição da República. São os princípios que regem a administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E no que se refere especificamente ao terceiro setor, a gente tem a economicidade. Não está na Constituição, mas está plasmado nas leis administrativas. Quando a gente pensa que o Estado, para ele gerir, para ele administrar, tem que ter prédio, cadeira, mesa, computador, tem que contratar pessoal, comprar papel, água, café, né? Assim, para tudo isso há um regime jurídico, que é um regime jurídico de direito público. Para tudo isso, tem lá uma lei de licitação altamente complexa, um ramo do direito administrativo chamado licitações e contratos, complexo, que exige estudo, que visa garantir que o dinheiro público seja gasto corretamente, que possa ser transparente, que todo mundo possa saber em que está sendo gasto, de que maneira está sendo gasto, e que isso não seja de acordo com o arbítrio do administrador, mas que seja de acordo com a da melhor maneira, da maneira mais justa, mais econômica, mais eficiente. É isso que o direito faz. Ele confere os parâmetros para o administrador atuar. Porque não é o rabo que balança o cachorro. Meu irmão, ou você segue a lei e o Estado de Direito, ou tu vive na barbárie. Ou tu vive no tal do anarcocapitalismo comandado por milícia e pastor. Que é isso o que esse governo quer. Pelo menos é o que aparenta querer. Agora, eu como jurista, eu não consigo engolir um troço desse.
né? Eu não sei se você consegue. Eu não consigo. Então, tô aqui falando que nem pobre na chuva sobre direito administrativo para tu ver a zona que é esse país. Então, isso começou... Vamos entender comigo lá que eu vou te responder a questão do edital. Saca? Razão, como que você vai falar do edital, do terceiro setor, da esquerda, da direita? Tu tá anotando? Então anota aí. Se você se perder, tu vai no portal Direito Constitucional em Perspectiva, fabianahaslam.net, e estuda, lê e comenta comigo, deixa um e-mail, faz uma pergunta. Cara, faz as perguntas aqui embaixo, eu vou te dar literatura e a gente vai seguir. Vamos tocar o barco. Só dá pra salvar esse país estudando, não tem outra saída. Vamos expandir a consciência, bora lá! Então a gente tem, de novo, primeiro setor Estado, segundo setor Economia, crescimento do terceiro setor no final do século XX, nas últimas décadas do século XX, inclusive do Brasil. E o Brasil tem um marco, que é a Constituição de 88, com a reforma da parte econômica, instituindo o neoliberalismo, e depois com a reforma da administração, primeira grande reforma da administração, pós 88, que foi em 98, 10 anos depois. Para quê? Para tornar mais célere, mais ágil, mais... Enfim, isso é o que a galera fala, né? Trouxe lá o teto de gastos, impôs a licitação, isso tudo está previsto no artigo 37, concurso público para contratação e tudo mais. Então você tem lá uma série de regras e também uma legislação administrativa. Na legislação administrativa, no que se refere ao terceiro setor, você tem o marco de duas leis. As leis da UES e da OCIP, nas parcerias públicos-privadas e as organizações sociais de interesse público. Então, quem qualifica, né, o que rege essa relação e quem qualifica? Aí é que tá. Tudo que diga respeito ao primeiro setor, o regime é de direito público. Tudo que diga respeito ao segundo setor, o regime é de direito privado, que está lá no mercado. Essas tensões é que vão criar a ideia, né, os modelos de pensamento, as orientações políticas à esquerda ou à direita, mercado e Estado. Quando você traz o terceiro setor, você cria uma discussão ainda mais complexa. Por quê? Porque você começa a pensar que o Estado não é mais o prestador direto dos serviços públicos e nem o garantidor direto dos chamados direitos sociais. Você chama iniciativa privada. Meio ambiente, por exemplo, é uma questão. Então, isso foi instituído lá no governo Fernando Henrique, essas parcerias, né? E elas precedem também. Qual é a grande inovação? É a flexibilização da licitação, que é um procedimento complexo. Você tem, primeiro, é o poder público que qualifica de acordo com o que a lei diz, o que é organização social de interesse público. Segundo, esse regime é um regime híbrido, porque ele tem essa legislação apropriada, mas ele é um regime híbrido, porque você tem uma iniciativa privada aí. Então, flexibiliza-se, o arranjo normativo é feito para isso, para dar essa velocidade, e aí se dispensa as licitações altamente complexas. Você tem outro tipo de chamamento de preço, tomada de preço, uma licitação uma maneira mais rápida de realizar a contratação e de garantir a eficiência e possibilitar o controle, porque você tem que pensar no limpe. Publicidade e eficiência está sob controle. Toda instituição social que recebe dotação orçamentária, ela tem que ter o controle do poder público. Quem controla? O Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, que é o órgão do Legislativo. Então, o Executivo, que é o administrador por excelência, não é que nos outros poderes não tem administração pública. Tem, mas o Executivo é o administrador público com essa função típica. Ele é controlado pelo Parlamento, pelo TCU, né? E essas contas têm que ser públicas. Você tem lá o movimento da transparência e tudo mais. Então, o governo Fernando Henrique, então, institui, né? E a gente não vai pensar no governo Fernando Henrique só pensar no presidente, a gente tem que pensar no parlamento, porque foi o parlamento que aprovou toda essa legislação pós-88. Tá? A reforma administrativa, a instituição do neoliberalismo, a reforma administrativa,
lá no artigo 37, 170 da Constituição, 37 da Constituição com todos os seus incisos, e a legislação infraconstitucional para tratar do terceiro setor. Beleza? Então, qual é o regime? O poder público qualifica essas instituições, né? Realiza termos, são contratos. Esses contratos ele tem uma forma legal pré-definida, termo de, acordo de cooperação, termo de convênio. O convênio é de 2014 para frente. Mas são esses contratos, eles são mais simples do que aqueles contratos próprios, típicos do primeiro setor, né? Eles são mais ágeis para dar eficiência à administração pública. Esse é o foco. Isso é perigoso porque fica à margem do administrador. É o administrador que vai dar essa agilidade. Aí, galera, é que começa o ponto da minha análise. Isso foi instituído no governo Fernando Henrique, né? Os governos seguintes, o governo Lula, o governo PT, já pegou a economia bombando, né? E a galera acreditando efetivamente nesses governos, como governos de esquerda, equivocadamente, porque ainda que seja um governo de esquerda, teria que fazer reformas de base muito complexas que não é tão simples assim mudar a legislação. Mudar a lei não é fácil, né? O mecanismo de mudanças legislativas profundas é bastante complexo no parlamento. Tem os interesses dos partidos, tem os interesses econômicos de quem patrocina as eleições, quem financia as eleições. Isso é problemático no Brasil, isso é uma outra questão bastante complexa que eu não vou trazer aqui. Mas para você perceber que a corrupção não é de dentro para fora, é o contrário, é a iniciativa privada, é o segundo setor que corrompe o primeiro setor em prol do seu interesse econômico. O papo é esse, vai por mim. Ou se você não quiser ir por mim, você vai estudando, depois tu me conta, beleza? Então, assim, durante todo esse período pós Fernando Henrique, você tem lá os governos do PT, o governo Lula 1, governo Lula 2 e governo 3, que é o Dilma, e governo 3,5, né, 4,5, que é o Dilma também. Então, o que esses governos fizeram? À luz da legislação administrativa. Governaram. Que isso? Era muito dinheiro para ONG. Qualquer governo faria isso. Porque isso foi instituído pelo PSDB. No final do governo Fernando Henrique. Aliás, nem no final, não. No meio do governo Fernando Henrique. Então, qualquer governo que assumisse ia fazer a mesma coisa, meu parceiro. Ia qualificar as instituições de interesse público segundo a sua conveniência e oportunidade e ia destinar a dotação orçamentária para essas instituições, porque está na lei. Está na lei isso. Está na lei e na Constituição. Então, qual é a ilegalidade então, Haslam? Pelo amor de Deus, um governo corrupto. Mais corrupto da história. Não é o mais corrupto. Olha, o problema do Brasil não é a corrupção. O problema do Brasil é o autoritarismo. O autoritarismo. As leis são feitas, são debatidas e nego caga para as leis. Quem resolve segui-las? Porque o que fez paralelamente, o que aconteceu durante esses governos, esses 4 últimos governos? O que aconteceu? Concurso público para o Ministério Público Federal. Tinha todo ano. Era de 2 em 2 anos do governo Fernando Henrique, depois passou a ser todo ano no governo Lula. Grande reforma do Judiciário de 2004, dando independência à Defensoria Pública, fortalecendo o Ministério Público e a advocacia privada. A legislação, toda a legislação de improbidade, responsabilidade fiscal e tudo mais, tudo isso fica a cargo da fiscalização do Ministério Público. O que fez aqueles governos? Fortaleceu os órgãos de fiscalização. Então, estava governando, dando dinheiro para ONG e o caralho, porque está previsto na lei. Esse é o modo de administrar, esse é o modo de realizar o que se pensava do que era esse governo aí pós-welfare state.
Tava indo muito bem, obrigado, de acordo com a lei. Não mete essa, porque tava dando dinheiro pra ONG. Ué, pra dar dinheiro pra ONG, meu parceiro, que não é interesse público conservar a Amazônia? E qual é o problema de fazer isso? Nenhum, na medida em que você tem órgão de controle, sobretudo órgão de controle fortalecidos. Foi nessa época que se fez portal de transparência, por exemplo, que nunca houve. Ai, Hasla, não acredito que eu tô aqui 45 minutos pra você defender o governo PT. Não tô defendendo nenhum governo, até porque quando o Lula assumiu em 2003, eu falei que ele era o traidor da pátria. Falei em sala de aula para os meus alunos. É porque não tem como provar que naquela época não tinha esse negócio de celular que ficava filmando tudão assim, com essa facilidade, não. Entendeu? Eu falei. Mas as minhas razões políticas não estão em questão aqui. Eu não venho aqui no YouTube, nem em podcast, nem em lugar nenhum, para discutir minha opinião, minha preferência política, de partido político ou de candidato. Porque eu considero que isso seja particular, rapaz, que nem bunda. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua simpatia. Agora, a gente precisa de ferramenta para formar essa convicção. Então, essa minha convicção, ela resulta das ferramentas que eu possuo, dos meus estudos, da minha experiência, da minha dedicação à ciência política, à filosofia política e ao direito constitucional. E ao direito administrativo. Ao direito público, né? E uma boa parte do direito penal também, na questão que se refere à improbidade, pra gente entender o que são os tipos híbridos, enfim. Então, as minhas convicções, eu prefiro este ou aquele candidato, porque na verdade eu só votei em um candidato na minha vida inteira, porque eu sempre votei nulo. Ai, Raso, você votou nulo, ai, que horrível. Cara, cada um com a sua convicção. Porque eu também sou professora de direito eleitoral e considero que o sistema tá capenga. Mas isso é uma outra conversa que eu falo lá no federalismo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o governo vinha muito bem, obrigado, cumprindo a legislação, incentivando o terceiro setor conforme a lei determina. Aí, olha que interessante. Olha que interessante. Então, o que você sabe sobre o terceiro setor? Primeiro, o terceiro setor ele resulta da ideia segundo a qual o Estado não pode ser o único prestador de serviços públicos. Segundo, você tem que pensar que esse espaço para a prestação de serviços públicos, né, esse espaço dado à iniciativa privada, ele é subsidiário, é o que sobra. Ele é subsidiário. Se você considerar essa subsidiariedade, você consegue perceber se você está mais à esquerda ou mais à direita no que você acha que seja bom para a vida em sociedade. Tá? Esse é outro ponto. O terceiro ponto, o nosso modelo econômico é neoliberal, pelo menos à luz do arranjo normativo constitucional. E infraconstitucional, você tem toda uma reforma da legislação administrativa e a criação de legislação administrativa para atender essa ideia de terceiro setor na perspectiva neoliberal. Não na perspectiva socialista nem comunista, a gente não chegou nem perto disso, nem de uma social-democracia, eu tô te falando, rapaz. Eu tô te falando. Isso fica no discurso, isso fica pra ciência política, isso fica pros políticos, pros professores falarem. O arranjo normativo em nada se parece. Em nada se parece com um socialismo ou um comunismo. E, cara, eu não sei nem se arranha uma social-democracia. Tá certo? De 88 pra cá. Bom, você já sabe isso. E o que efetivamente aconteceu? Você já sabe o seguinte: em 2013 começou a chapa esquentar, que o gigante levantou, não sei o que, tem inúmeras análises e narrativas sobre isso. Eu não vou fazer essa narrativa, porque essa é uma narrativa eminentemente política, e não é a partir dos arranjos normativos. Isso são manifestações populares ou não populares, ou com financiamento ou sem financiamento, com introdução de partido, não é? Isso não é problema do direito. O direito tem que garantir essas manifestações, que essas manifestações possam acontecer.
Mas, efetivamente, eu não tenho uma análise sob a ótica do arranjo normativo que seja isso. Eu tenho, sim, que houve perseguição, violência, mas isso é uma outra parada, né, de um estado de exceção. É o problema do autoritarismo que eu te falo que é inerente a todos os governos. Todos. É inerente a todas as pessoas, né? Então, o autoritarismo tá aí com uma doença da alma. Porque para você se curvar à ciência do direito e acreditar que ela pode ser um instrumento de consenso, você tem que ceder. E você tem que dialogar. E você tem que ceder e tem que dialogar. Para quem é autoritário, isso é muito complicado. Então, seguimos. 2013 começou lá essa história. 2014, o marco regulatório do terceiro setor. Rapaz, essa lei 13.000, não sei das quantas, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ai, meu computador não tá ligando agora. Pera aí que eu vou ver. Que eu quero te falar da lei. Deixa eu ver. Não, isso aqui é aquela merda do terceiro setor. Que eu vou falar da reforma administrativa para vocês também. Mas eu vou falar do arranjo normativo dessa proposta. Cadê o número da lei? 13.000. Eu tava estudando. 13.000 não sei o quê. 13.019 de 2014. Denominada Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O que essa lei traz como inovação? Ela não vai qualificar os OCIP, OS, ela não vai qualificar. Ela não muda lá as leis do Fernando Henrique, do final da época do Fernando Henrique. Mas ela traz a possibilidade do governo firmar convênios com instituições privadas que podem receber dotação orçamentária sem licitação. Sem controle de porra nenhuma. Essa lei faz isso. Tu não vai me dizer que essas narrativas dessa galera que fala do golpe e da destruição não faz sentido se você olhar que 2013 começou, 2014 começou o marco regulatório e que começou aquela ideia de governamentalidade. Não, governamentalidade é do Foucault. Governabilidade, que tem que ceder, não sei o quê. Ou seja, a pressão dos usurpadores da pátria já estava muito grande. Muito grande. Porque muitos projetos sociais foram desenvolvidos e muita gente que não gosta e não quer e não tem compromisso com o país, nem com a gente do país, nem com as pessoas. Essa gente não tem nacionalidade, essa gente não tem sentimento republicano, essa gente não tem nada. Aliás, tem muito dinheiro, muito dinheiro, muito. E essa gente tá cagando pro país. Essa gente tava muito indignada. Muito. Por quê? Porque estavam ganhando as organizações sociais de fato. Crescimento do MST. Ai, razão, não acredito que você está defendendo o MST. Ai, os caras são maconheiros, cara. Eles usam arma pra matar as pessoas. Tudo comunista. Ai, sério que tu tá pensando isso? Tu não tá aqui há 53 minutos pra tu chegar a essa conclusão, né, meu parceiro? Olha só. O MST faz agricultura sustentável. O MST produz alimentos orgânicos e fornece. O MST, inclusive, exporta. O MST financiou pra galera ir pra Cuba estudar medicina na ELAM, pra poder trazer o pensamento, a tecnologia, entre aspas, de uma medicina popular para poder atender o SUS. Ai, razão, não conhece, eu vou levantar e vou embora porque você é comunista, na boa. Na moral, não quero mais você na minha vida, porque eu adoro Bolsonaro, gente. Bom, cada um com seu cada qual, não é certo? Essa é a minha narrativa, essa é a minha análise. Bom, esse marco regulatório, a meu ver, é assim, é arregaçar, é devassar de vez, devassar completamente a administração. É abrir assim a porteira para a iniciativa privada. Por quê? Porque já estava se articulando uma maneira de tirar esse governo. A pressão já estava muito grande.
E eu não vou entrar no mérito se o impeachment foi golpe ou não, porque essa ideia de golpe branco, ela me é muito mais afeta. Porque o golpe branco, ele mantém artificialmente o ordenamento funcionando, mas assim, o ordenamento ele é manipulado, as interpretações das normas, elas são forçadas, são manipuladas para dar uma aparência de legalidade, algo que de fato, substancialmente é ilegal, à luz de um direito constitucional substantivo, de um Estado democrático de direito desenvolvido. Tá? Mas eu não quero entrar nisso porque isso é matéria de direito penal. Talvez eu possa falar isso em outro vídeo, mas por hora eu não estou pensando nisso não. Por hora eu estou pensando no direito administrativo. Então eles arreganharam as portas para poder liberar dinheiro para a iniciativa privada sem controle. Aí, com relação a esse dispositivo, quem entrou com a ação direta de constitucionalidade quando essa lei foi promulgada? O PT e o PDT. Entraram com a ADI, dizendo que se recebe dotação orçamentária, tem que ser precedida de licitação e tem que ter controle do TCU. Que porra é essa? Sem controle. O Supremo não declarou inconstitucional a norma, fez uma interpretação conforme a Constituição e considerou que, no entanto, tem que se prestigiar os princípios do artigo 37. Galera, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a administração tem que fazer esse chamamento público, né? Tem que publicar em diário oficial, tem que seguir um rito mínimo que seja de transparência para poder firmar parcerias com a iniciativa privada no que se refere aos direitos sociais. Saúde, educação, tal, meio ambiente. É isso. Porra, se tu me disser que isso não foi que isso não tá, sabe, bem pensado pra essa elite canalha que a gente tem aqui no país, cara. Que não é meia elite, cara, porque uma elite, pelo menos, uma elite, ela ainda tem uma noção de pertencimento. Essa gente é um bando de usurpador, rapaz, porque eles só tem nascimento brasileiro, mas eles não têm o menor compromisso com o país. Bom, esse é o problema aí do terceiro setor. E aí agora eu vou te responder a questão relacionada com o DO, pra você ver a merda que a gente tá. Daí pra frente, você já sabe, depois de 2014 foi o impeachment, depois do impeachment a desgraça. Franca desgraça que a gente tá vivendo. Cada vez mais a administração está sendo corroída por dentro. O que significa isso? Essa legislação administrativa, né? Essa legislação completa, ela está sendo completamente ignorada, distorcida, né? Nego acredita em mamadeira de piroca e essa porra, essa coisa esquizofrênica, sabe? E que não sei quem é comunista, que a gente vai ver a Venezuela, e que você é de esquerda, que inferno, que comunista, sabe? Assim, uma avalanche de ignorância, de truculência, de estupidez, de falta de informação, de leitura, de tudo. Nego falando merda, que, cara, que me dá um nervoso. Aí vem a pandemia, pá! Pandemia. E que a gente pensa que vai dar um freio, né, cara? Não, as pessoas vão ver nego morrendo, perdendo parentes. Não. Não vai. No fim, eu acho que as pessoas mais lúcidas... porque eu penso assim... Eu penso que não existe o mal, porque a finalidade é sempre o bem. Tá? E o mal, na verdade, eu sou uma otimista de carteirinha. E o mal é sempre um aprendizado. É isso que eu penso. Então, a gente tem que aprender com o mal. Bom, o que aconteceu? Essa associação foi lá e publicou no DO. O DO é a imprensa nacional. A imprensa nacional, ela é órgão do Poder Executivo e ela é regulamentada por lei, por portaria, por uma série de regras. Para que serve o DO? Para dar transparência, publicidade, para poder permitir o controle dos atos do poder público. Então, quem publica no DO é o poder público ou as instituições que façam parte do terceiro setor. Para fazer parte do terceiro setor, né, tem que ter tem que observar todo esse rito, todo esse ritual, todo esse rito legal.
tem que ter? Eu quero. Então eu quero firmar uma parceria para você para ensino, sei lá, para educação. Então, o governo chama, faz um chamamento, as entidades se habilitam e aí fazem a demonstração do que seja melhor a atividade e são qualificadas como, firmam termos de ajuste segundo os critérios da lei e tudo mais, tudo isso é publicado. Beleza. Aí beleza. Agora, tu chega lá porque tu é amigo de fulano e Bertrano, porque não sei quem é assessor da puta que pariu, aí você publica aí no DO, publica no DO e o Ministério da Educação fica sabendo depois. Que entrou com uma ação ontem, dia 12. Entrou com uma ação dizendo que essa instituição não tem legitimidade para intermediar processo de revalidação. Que eles ficaram sabendo pelo DO. Quer dizer, o Ministério da Educação não sabe o que o Poder Executivo faz no DO. Como é que é isso? Por isso que eu falei em deterioração da República. A República está deteriorada. E se a gente não se conscientizar como as instituições devem funcionar segundo a lei, porque quando eu falo assim, olha, as instituições têm que funcionar, é como? Segundo a lei, gente. Porque não é segundo a minha opinião nem a tua, parceiro. Tem lei. Não é o rabo que balança o cachorro. Sacou? Ou tu obedece a lei, ou é barbárie. Ou é Estado de Direito, ou é anarcocapitalismo miliciano. O que você vai querer? Esse foi meu recado de hoje. Assiste. Tu gostou? Dá um like aí, pô. Dá uma moral. Eu sou escrava do algoritmo, cara. Tô começando o trabalho agora, me dá uma moral. E comenta, tá? Comenta, eu respondo todos os comentários. Tira todas as tuas dúvidas. Eu não sei se vou botar literatura nesse vídeo completa, porque assim, é muita literatura, sacou? Mas eu escrevo bastante no site, lá no portal, fabianahaslam.net. E aí tu vai lá e comenta, lá também tem podcast e tem um espaço para você comentar e para você também receber artigos meus no e-mail. E assim você vai indo devagarzinho, por partes, feito Jack o Estripador. E a gente vai entendendo como as coisas funcionam e na porra do buraco que a gente se enfiou, todos nós, em alguma medida, somos responsáveis. E mais, somos responsáveis por sair disso. Né, galera? Vamos combinar. Esse negócio, eu não consigo assim sem falar palavrão. Será que vão cortar? Ai, meu Deus do céu. Acho que eu não consigo me comportar assim, ser tão mocinha. Ai, meu Deus. Enfim. Eu quero te agradecer e quero te falar que eu tô muito feliz por poder realizar esse trabalho. Eu tô falando aqui que nem pobre, né? Alguém vai escutar o que eu tô falando. E se eu conseguir, ao menos, provocar reflexão, eu já fico realmente muito satisfeita. Cara, se você chegou até o final desse vídeo só porque tu é um adorador de Satanás, tá aqui que nem polícia da internet, na moral, eu acho que tu tem que procurar um médico, parceiro, tá mal. Agora, pra você que tá refletindo, tá acompanhando o meu trabalho, todo o meu agradecimento. E se você acha que o meu trabalho é relevante, cara, tem lá o Catarse, que é um financiamento coletivo. Você pode fazer o apoiamento lá e frequentar o portal e comentar e dar joinha, beleza? Nós estamos juntos no Direito Constitucional em Perspectiva. E essa semana tem mais. Vai continuar as lições de direito administrativo, vão continuar tanto aqui no YouTube quanto no podcast. Tu fica ligado nas redes, no Instagram. É tudo Fabiana Haslam, minhas redes. Fabiana Haslam Facebook, Fabiana Haslam Twitter, Fabiana Haslam LinkedIn, Fabiana Haslam no Facebook eu já falei, né? Instagram, fabianahaslam.net, é tudo Fabiana Haslam. E aí, essa série vai continuar e eu vou te trazer a reforma administrativa. Cara, 1 hora de vídeo vai ser essa média. Eu não sei como é que vai ser a receptividade da galera. Eu costumo falar bastante. Mas eu também não gosto de fazer vídeo muito curto, porque fica muito picado, beleza? Tá tranquilo? Nóis, não é o rabo que balança o cachorro. Tamo junto e misturado na resistência contra todo tipo de truculência, estupidez e burrice. Vamos sair da... Essa é a era do conhecimento, não é a era da burrice, beleza? Um beijo, obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima.